A paz de Cristo. 1 Samuel, capítulo 23, versículo 1, diz assim: Foi dito a Davi: Eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei estes filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: Vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Keila, irmãos, era uma cidade que ficava a 5 quilômetros ao sul da caverna de Adulam, onde Davi estava. E foi aos ouvidos de Davi que Keila estava sendo saqueada pelos filisteus. Davi não tinha nenhum compromisso real em defender Israel. Porém, ele, sabendo daquilo, e Abiatar estava com ele, e ali ele estava com a estola sacerdotal, e foi consultado o Senhor. E o Senhor falou: mesmo sendo um poder paralelo, não sendo o exército oficial de Israel, vá e livra Keila, que é uma cidade nossa, israelita. E Davi foi e livrou a Keila. Só que Davi, ele livrou a Keila e não ficou lá querendo receber os méritos daqueles moradores de Keila, nada disso. Davi livrou a Keila e recuou e saiu. E naquele próximo ali, aqueles instantes, falaram para Saul: Davi está em Keila. E aí ele, perseguindo Davi, ele correu atrás para chegar lá, só que Davi já tinha ido embora, Davi já não estava mais lá. E aí, nesse interim, Jonathan estava com Saul e ele acaba encontrando Davi, encontra Davi em um bosque. No versículo 15 do capítulo 23 fala assim: Vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zif, em Oreza. Aí Jonathan, sabendo, foi lá, teve com Davi renovar a aliança, e Jonathan falou: olha, o reinado é teu, e eu serei o seu segundo. Fica tranquilo que estaremos juntos, eu vou reinar junto contigo, vou ser o segundo teu. E aí Jonathan voltou para o exército, e Davi, ele ficou ali no bosque escondido. Aí os zifeus foram até Saul para falar: olha, Davi está escondido entre nós. E aí Saul, na sandice dele, na loucura de querer achar Davi a todo custo, ele vai e consegue chegar até o local, cerca Davi. Só que no versículo de número, capítulo 23, versículo 27, diz assim: Então veio um mensageiro a Saul dizendo: Apressa-te, vem, porque os filisteus invadiram a terra. Olha só que interessante. Saul, quando consegue cercar Davi, logo vem uma notícia que os filisteus estavam entrando e querendo dominar a terra, dominar Israel. Meus irmãos, eu vejo como uma providência de Deus. Tem situações que nós estamos cercados. Tem situações que nós olhamos para o lado e não vemos saídas mais. Mas o Senhor vai lá e nos livra. Ele levanta algo, ele levanta uma situação e nos dá livramento. E assim aconteceu com Davi. E aí Saul se retirou de seguir Davi, de procurar Davi, para poder ir atrás dos filisteus. Aí no capítulo 24, no versículo 9, diz assim: Disse Davi a Saul: Por que dás tu ouvido às palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Aí Davi fala: Os teus próprios olhos viram que se eu quisesse eu te matava hoje. Por que isso? Saul foi lá para lutar com os filisteus, só que aí ele parou de perseguir eles fugiram, e ele voltou no encalço de Davi mais uma vez. Só que Davi se escondeu, viu onde eles estavam, rasgou a orla dele e gritou de longe: Olha, Saul,
se eu quisesse te matar, eu teria te matado. E aí inicia o discurso dele falando isso: olha, Davi procura fazer-te mal. Os seus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Então Davi, ele livra e poupa Saul mais uma vez. Ali ele teve a chance de matar e resumir tudo e assumir o trono de Israel. Só que ele fala uma coisa interessante aqui, que fala que, olha, ele é ungido do Senhor. Eu não vou tocar, não vou levantar a mão contra o ungido do Senhor mesmo. E ali eles fazem mais uma vez as pazes. Saul chora com Davi, enfim. No versículo 16 diz: tendo Davi acabado de falar a Saul todas essas palavras de Saul: é isto a tua voz, meu filho Davi? E chorou Saul em alta voz. No 16 fala isso. Aí a partir do capítulo 25, versículo 1 diz: faleceu Samuel, todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam e o sepultaram em casa de Ramá. O profeta Samuel já estava velho. Aí ele falece e é relatado no capítulo 25. Todo mundo chorou porque Samuel foi um profeta, um juiz, um homem bom da parte do Senhor. E aí vem a história de Davi e Nabal. Nabal era um homem, um fazendeiro rico. Ele era de Maom, tinha as possessões no Carmelo. E Davi, ele protegia os fazendeiros dos ataques dos filisteus, dos saques. Ele tinha 600 homens, Davi, e ajudava a proteger os fazendeiros. E os fazendeiros trocavam por comida e algumas coisas para saciar a fome daqueles homens. E Davi, ele envia um homem a falar com Nabal, pedindo suprimentos. Só que Nabal, ele ignora os homens de Davi, e no versículo de número 9 do capítulo 25 diz: chegando pois os moços de Davi, tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Mas aí Nabal responde aos moços de Davi e diz: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. Então ele falou: quem é Davi para eu poder dar? Davi, ele ajudava na proteção ali. Os homens naquele período estavam protegendo, ajudando os fazendeiros. E ele sabia quem era Davi. E não quis dar os alimentos. Davi achou uma afronta. E Davi partiu com 400 homens para poder ir tirar satisfações com Nabal. Só que Abigail, sua esposa de Nabal, ela fica sabendo disso. Ela soube que Nabal destratou a Davi. Aí o que ela fez? Mulher virtuosa, ela chegou e tentou apaziguar. Ela falou: olha, eu vou pegar o suprimento, vou encher aqui no jumento e vou ao encontro de Davi. E chega lá, eu peço desculpa, peço perdão, falo que meu marido é doido. E foi o que ela fez. Ela pegou 200 pães, 2 óleos de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo, ou seja, que desse para alimentar aqueles homens. E foi ao encontro de Davi. Aí a história vem contar, a partir do versículo 18, que ela conversou com ele e tal, pediu perdão pela atitude insana do esposo dela. No 25 fala assim, 25: não se importe o meu senhor com esse homem de Belial, ela dizendo do esposo dele, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi o moço do seu senhor que enviaste. Se eu tivesse visto, já tinha resolvido, já tinha mandado as coisas. E aí Davi, ele reconhece que ela apaziguou uma guerra, evitou derramar sangue naquele momento. E no versículo 32 diz: então Davi disse a Abigail:
Bendito Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, bendita sejas tua mesmo, que hoje me toleste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Meus irmãos, tem coisas que acontecem em nossas vidas que o sangue ele ferve, ele aquece. Só que se nós pensarmos igual a Abigail, tentarmos apaziguar e não seguirmos com a vingança, ou se não seguirmos com a fúria em determinadas situações, nós seremos chamados de prudentes pelo Senhor. E nós iremos ganhar muito mais do que se tomássemos uma atitude de cabeça quente. Hoje nós podemos pensar, poxa, mas eu podia ter tomado aquela atitude, aquela decisão. Esfria a tua cabeça. Pense no Senhor. No momento você não vai entender nada, mas depois você vai pensar e vai entender que se fizermos coisas de cabeça quente, nós podemos nos arrepender depois. E então, no 36, voltou Abigail a Nabal. Passados uns 10 dias, feriu o Senhor Nabal e ele morreu. Pelo mal que ele havia feito a Davi, o Senhor feriu a Nabal e ele morreu. E aí Davi, visto que Nabal era morto, ele vai até Abigail e pede ela em casamento. E Davi toma ela como esposa. Os servos de Davi foram a Abigail no Carmelo e disseram: Davi nos mandou a ti para levar por sua mulher. Então ela se levantou, se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis que a tua serva é criada para lavar os pés dos criados do meu senhor. Abigail se apressou, dispôs-se, cavalgou um jumento com as 5 moças que as assistiam e seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Versículo do 39 ao 42. E ali se casou com Davi. Meus irmãos, nunca faça nada de cabeça quente. Às vezes, o melhor está por vir. E o Senhor também nos guarda. Às vezes somos provados. Nos iramos, mas a palavra diz: irais, mas não pequeis. E assim devemos fazer. Amém? Eu sei que não é fácil, mas Deus está na nossa frente. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe.